Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem tá assistindo e ouvindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar a ilustríssima convidada de hoje, eu peço para que você se inscreva no canal, onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo. Clica aí em se inscrever para poder acompanhar o nosso trabalho e apoiar esse trampo aí que tá bem da hora, tá bom? Agora, agradecimentos. Agradeço ao Maurício, nosso técnico de estúdio que tá aqui com a gente hoje. Estamos aqui no Hub Pinheiros, tá? Aqui no SampaCast. E agora sim, roda a nossa vinheta e bora lá. Bom dia para quem for de bom dia, é isso mesmo, voltamos com o Pod Jovem, diretamente aqui do Hub Pinheiros, estúdio SampaCast. Hoje vamos conversar, temos a alegria, o ilustre prazer de receber uma convidada muito especial, ela que traz uma dedicação de história, pesquisa e luta na educação. Ela que é a Vânia Santos, seja muito bem-vinda, Vânia. Obrigada, muito obrigada, gente, estou muito feliz com o convite, de verdade. Imagina, é um prazer receber você aqui, você foi muito elogiada, muito falada, não só pela nossa produtora que tá ali atrás da câmera ali dando super risada, mas outros convidados do Instituto Criar vieram aqui também, puxaram o saco, puxaram a sardinha, falaram muito bem sobre você, então seja muito bem-vinda, vamos conhecer a Vânia Santos. Vamos lá. E aí, assim, eu quero saber, assim, são vários... Esse podcast, ele é formado de curiosidades minhas para levar para os telespecs. E assim, como é que começou a sua história? Porque você veio de outro lugar e depois veio para São Paulo e começou a vida. Sim. Começou essa vida de loucura aí, de artista, de educadora, de tudo. Como é que começou isso? Sim. Bom, eu posso começar lendo uma poesia? Claro, pra com vocês? certeza. Que eu acho que tem coisas que não dá tanto para separar. Uhum. E aí, como eu tô com a minha pequena aqui no estúdio também, a Aldara... Ai, que nome lindo, adorei esse nome, é um nome tão bonito. Obrigada. Então, eu quero trazer uma poesia aqui para vocês, que é de uma artista que eu gosto muito, a Priscila Obassi, né? E diz assim: Deusa da vida, a cada dia me torno mais humana. Eu, filha, rimava com egoísmo. Eu, mãe, me reverso por empatia. E tento, passo a passo, poetizar outras práticas. Ah, que lindo. Então, eu acho que começar com poesia conta um pouco também sobre a minha chegada, né, com a minha família aqui em São Paulo. Então, eu sou pernambucana. Cheguei aqui na década de 90, 93, mais ou menos. E fazia muito frio, né? Então, acho que a minha relação com o frio, assim, tem uma grande dificuldade. Acho que muito por conta disso, porque a gente passou muito frio aqui em São Paulo quando a gente chegou na década de 90. Eu acho que fazia mais frio do que faz hoje, inclusive. Eu tô com 38 anos, então já tem um tempo que eu moro aqui. Já perdi o meu sotaque, infelizmente. É verdade, infelizmente. Infelizmente, porque é um sotaque muito bonito. Mas a gente veio para São Paulo na década de 90, como muitas famílias migrantes, para tentar a sorte na cidade Aquele grande. sonho, vamos para São Paulo. Exatamente. Então, São Paulo, né? Tinha aquele imaginário de ser... A terra das oportunidades. Exatamente. Então, eu venho de uma família de quilombola, minha mãe é quilombola, nasceu e cresceu num quilombo lá em Pernambuco, a comunidade quilombola Engenho de Siqueira. E meu pai, cortador de cana. Então, ele começou no corte da cana com 8 anos e só parou quando veio para São Paulo, né? Então, meu pai não é alfabetizado, não é letrado. E minha mãe fez até a 4ª série. Então, eu cresci muito ouvindo sobre a importância do estudo. Porque eles não tiveram acesso, né? Não puderam acessar. Então, meu pai, principalmente, sempre falava, né? Vocês precisam estudar, tem que ser inteligente, não sei o quê. Então, existia essa cobrança, de uma certa forma, para que a gente tivesse acesso e o compromisso com os estudos, com a educação. Então, a minha relação começa um pouco aí e começa na cozinha de casa, né? Foi ouvindo as histórias da minha mãe e do meu pai, as histórias dos encantados de Pernambuco, as histórias de vida também, que eu começo a me interessar, assim... Essa consciência veio depois de um tempo, obviamente, né? Hoje em dia eu tenho essa consciência. Mas foi a partir dessa relação que eu começo a me interessar
pelas manifestações populares, sobretudo as pernambucanas, e pela educação. Então, foi a partir desse contato, assim. Que lindo, que lindo. E eu falo assim, é muito triste a gente perder o sotaque. A minha família é lá de lá, né? A minha família, parte da minha mãe é lá de Pernambuco. Eu nasci e cresci aqui em São Paulo, mas a minha mãe nasceu lá e veio pra cá com meu avô e mais 2 irmãs. E meu avô é pedreiro. Então ele construiu uma marmoraria. Pra mim, meu avô já era um empresário. Quando eu era criança, eu ficava, caraca, meu avô é empresário. Só que ele sempre falava assim, filho, vai estudar, porque senão você vai ficar aqui batendo pedra comigo. Vai estudar, vai estudar. E aí o que você falou, assim, eles vieram de lá, eles tinham uma outra vida lá, vieram pra cá tentar uma outra vida. E focaram que nos filhos e os seus netos tenham um estudo para que tenham uma vida diferente da deles, né? Sim. É uma história muito bonita. E é o que você falou, assim, quando a gente é criança e ficava ouvindo aquelas histórias, a gente ficava... Ai, caramba. E a gente vai crescendo, a gente vai entendendo a importância histórica dessas histórias, desses valores que eles passam pra gente, né? E respeitando também, assim, a caminhada, né? Da minha mãe, do meu pai, das nossas mães, dos nossos pais, das pessoas que vieram antes da gente, né? Então, o meu pai sempre dizia, né? A gente ouvia muito ele dizendo: vocês não precisam passar fome para saber que é ruim passar fome, né? Então, eu vou fazer o que eu posso, ele e minha mãe, para que vocês não precisem passar pelo que eu passei, né? De passar dias sem ter o que comer. Então, quando a gente chegou aqui em São Paulo, a única profissão que meu pai tinha era dentro do corte da cana. Então, não tinha muitas possibilidades, ainda mais para uma pessoa que não era letrada, alfabetizada. Então, uma estratégia que ele usou foi justamente mentir dentro da construção civil. Então, o que ele tinha de talento, né, digamos assim, era o trabalho braçal. Então, ele entra na construção civil, então tem muitos prédios daqui de Pinheiros, né? Muitos lugares assim que ele participou da construção desses lugares e ele ficava cavando buraco, literalmente, né? Porque era o que ele tinha ali de habilidade para fazer. E aos poucos, ele é muito observador e muito bom em matemática. Caramba, que muito legal. bom mesmo, assim. Então, aos poucos, ele foi observando, analisando. Então, às vezes, abria uma planta de um prédio, ele sabia fazer a leitura mesmo. Que legal. Ele tinha um conhecimento, assim, que a gente não sabe muito bem como que foi se dando. Sim. Mas ele foi aprendendo ou na observação, e aí ele, na época, eu não sei se existe ainda, mas existiam os níveis, né, de encanador A, B, C, Sim. tinha um pouco essas letras para identificar os níveis, né, e aí ele começou na letra D, e aí foi subindo até se tornar encanador A, que era tipo assim, o chefe top dos encanadores, e tal. né? E aí ele perdeu a oportunidade de ser encarregado e tal, justamente por não ter o estudo. Então, ele sempre falava, né, ele acordava todos os dias 4 da manhã, chegava em casa 7, 8 horas da noite, e ele falava para mim, para minha irmã, para o meu irmão, né? Estudem para que vocês não precisem sair às 4 da manhã com o dia escuro e chegar com o dia escuro. Nossa, cara. Né? Então, meu irmão teve o acesso primeiro à universidade, então se formou em educação física, é professor. Minha irmã fez designer de moda, trabalha também no audiovisual, fez a turma 3 do Instituto Criar. Legal. Eu tenho uma outra irmã também, a Lola, que também fez o Instituto Criar e estava terminando cinema também, é produtora. E eu fui fazer licenciatura em dança, justamente por conta da relação com as danças populares, né, de Pernambuco, e com as histórias, por conta das histórias que eu ouvia da minha mãe, que era passista de frevo, porta-bandeira e brincante de pastoril. Então, como eu cresci ouvindo essas histórias, eu tenho uma relação com a dança, principalmente a dança afro-brasileira, muito grande. E aí eu fui fazer a licenciatura em dança e, posteriormente, enfim, passei no concurso público, fui para a escola pública. Mas eu digo que a minha relação, de fato, com a educação começou no Criar quando eu me torno monitora da 2ª turma, né? Caramba. Então, é um pouco disso, assim, e... Não, mas assim, você já foi resumindo, né? Você já foi assim, pulando e foi resumindo. Sim. Eu tenho algumas dúvidas, assim. Qual que era a cidade de vocês lá? Em Pernambuco? Rio Formoso. Rio Formoso. Isso. E vocês vieram pra que lugar aqui de São Paulo? Osasco. Nossa, diretamente da terra de Oz. Exatamente. Moro lá até hoje. Caramba. Só fui mudando bairro, né? Mudei de bairro. Teve um tempo que eu fui para Carapicuíba,
porque é aquela coisa, né? Na correria e tal, na labuta, a gente passou por uma situação bem complicada financeira e a gente teve que morar de favor na casa da avó da Odara, né? Então, aí a gente foi para Carapicuíba. E depois as coisas foram melhorando e aí consegui retornar para Osasco. Caramba, cara, que legal. Meu, e aí você vê, do nada, não vou falar do nada, né? Mas você falou assim, vou pra dança. Vou me formar em licenciatura em dança. A gente fez uma pequena pesquisa sobre você também. Eu vi algumas fotos. Eu falei, caraca, ela é professora, ela é coordenadora e ela também é dançarina. E aí você chegou a ter grupos de dança também dentro disso, né? Hoje em dia eu participo ainda de um grupo de dança afro-brasileira, que é um grupo mais voltado para investigação e pesquisa de dança dos orixás, que é da Escola de Corimba, Aldeia de Caboclos. Eu já fiz parte do Núcleo Vênus Negra, que atualmente faz parte do Arquivos de Ocã, que é da professora doutora Deise de Brito, que é uma baita de uma referência para mim, assim. Eu tive a honra de tê-la na minha banca do mestrado, assim, e espero tê-la no doutorado também. E aí eu fiz parte durante um tempo do Núcleo Vênus Negra, que era também uma investigação em corporeidade preta, negra e tal. Só que hoje em dia eu estou um pouco mais, assim, tranquila, né? Eu tenho algumas questões também um tanto com o movimento da dança negra em São Paulo e tal. Então, eu preferi me afastar e dar uma pausa. Porque no meio disso também, simultânea à dança, eu já dava aula na escola pública e comecei a me dedicar muito nas questões do ensino antirracista e nas práticas dentro da escola pública. Fui professora responsável por 3 edições publicadas da revista Empoderar, que é uma revista lindíssima, feita inteiramente dentro da escola pública. Que foda, cara. Tenho muito orgulho, assim. E por 5 anos eu fui professora interlocutora de ERER, né, da escola que eu trabalho até hoje, com a diretoria de ensino. Então, e aí eu tive que dar uma pausa, né, no caso da dança, e assumir a coordenação pedagógica na escola. E aí, como demanda muita atenção, muito trabalho, eu acabei priorizando a coordenação pedagógica e as práticas dentro da escola mesmo. Não, e aí, assim, eu te pergunto também. Você falou, prestou concurso e foi atuar, vamos trabalhar dentro da escola pública. Escola pública estadual? Ou... Isso. Ah, caramba, estadual, cara. Que legal. E é um desafio gigante, né? Como é que foi essa trajetória para você chegar e... porque você tem que se entender agora como professora, né? Você passou no concurso e aí, não vou falar do nada, você teve todo um processo para poder falar, agora eu sou professora e vou trabalhar nisso daqui. Como é que foi essa parte? Tá, eu vou ter que dar uns passinhos para trás, então. Bom, em 99, lá em Osasco, no bairro do Rochidale, surge uma ONG chamada Projeto Eremim. Essa ONG começa a trabalhar, a desenvolver ações com cultura popular brasileira, sobretudo maracatu, coco, bumba meu boi, ciranda e tal. E aí, a minha mãe fez a inscrição do meu irmão, fez a minha inscrição, fez a inscrição da minha irmã, meio que toda a família começou a fazer parte dessa ONG. E lá eu começo a fazer aulas de dança, de coisas que eu já tinha ouvido e experimentado com a minha mãe na cozinha de casa. Só que eu não tinha esse entendimento, né? Isso veio posteriormente, assim, com as ações e com a participação nas atividades. E aí eu fiquei alguns anos nessa ONG, fazendo muitas apresentações. A gente participou de Mapa Cultural Paulista, ganhamos, várias coisas. Era uma ONG, assim, porque não existe mais, infelizmente, muito potente, muito mesmo, bem incrível. E aí, eu saio dessa ONG, e saio não, né? Na verdade, eu fico ali no CRIAR, porque aí o CRIAR começa em 2004. Então, eu começo a fazer produção no Instituto CRIAR e continuo na ONG e na escola. Eu estava terminando o ensino médio, né? Bom, terminei o ensino médio, eu vi que a minha relação, o que eu curtia mesmo era ensinar. O meu lance com a produção não era muito boa. Porque quando eu saio do CRIAR, eu vou direto para a publicidade, né? Para
produzir filmes publicitários. E há 20 anos o negócio era meio esquisito. Então, eu não tinha muito ali aquela pegada de produtora, né? Para mim, tinha que ter tempo para almoçar. As coisas tinham que ter, sabe? Tinha um outro tempo. Nossa, mas lá naquela época já era difícil. Exatamente. Imagina, se hoje tá assim, imagina naquela época. Exatamente. E hoje em dia eu entendo que é um pouco dessa minha ancestralidade de quilombola mesmo, do tempo das coisas, né? De respeitar também e tal. E aí eu comecei a perceber que o meu lance era o ensino, quando eu fui escolhida para ser monitora da 2ª turma do CRIAR. Eu falei, opa, eu gosto desse lance de ensinar aqui, isso aqui me interessa. Enfim, saio do CRIAR, saio da área, e eu já tinha saído do Eremim, surge uma vaga de educadora lá na Associação Eremim, né, uns anos depois. Falei, bom, vou me inscrever, quem sabe dá certo. Vai que. E aí eu fui chamada para uma entrevista e rolou. Fiquei lá 2 anos como educadora de dança. E nesse processo eu falei, bom, não dá para eu ficar tirando ideias da minha cabeça para dar aula. Eu preciso ter uma formação um pouco mais, enfim, a partir de uma outra perspectiva, né? E por isso eu fui fazer a graduação em dança. E na graduação em dança eu já falei da relação da Rainha do Maracatu e da Mãe de Santo, né, do Candomblé. E aí eu fui entendendo as potências dessas figuras e relacionando já com a minha mãe de uma maneira um tanto inconsciente ainda, meio imatura. E aí eu falei, bom, eu acho que agora eu me encontrei, preciso ficar aqui, porque eu gosto desse lance aqui de ensinar. E aí, no último ano da graduação, teve um professor, o Marcelo Soler, incrível também, que ele falou, gente, abriu concurso para o Estado e tal, e era uma aula de políticas educacionais. Caraca, que legal. A disciplina era políticas educacionais. E eu falei, gente, abriu concurso e tal, o que vocês acham de vocês prestarem para a gente entender como que é, não sei o quê? Bom, tava tudo tão fresco na minha cabeça, eu falei, vou tentar. E eu fui meio sem pretensão mesmo, né? E eu passei. Eu falei, fui meio sem pretensão e eu passei e fui chamada no primeiro lote, primeira leva, né? Primeira chamada, assim, isso. E eu falei, bom, vou assumir, né? Eu falei assim, vamos ver no que dá. E aí eu fui e gostei pra um caramba. Nossa, Quando eu cheguei na escola pública, eu falei, nossa, isso aqui é interessante demais, assim, curti. A única coisa que pegou para mim foi o fato de não ter espaços para trabalhar o corpo dentro da escola, né? Então, trabalhar a dança, principalmente a dança afro-brasileira, as danças populares, é um desafio. Sim. Um desafio, porque a gente tem muitas questões, infelizmente, dentro da estrutura pública, dentro da escola, enfim... ainda um pensamento muito cristão, uma organização de educação muito... como um colega nosso falou aqui, um entrevistado, é um pensamento muito eurocentrado, Sim. Que tem tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, quanto nas privadas, faculdades, e a gente tenta fugir muito disso hoje, né? Olha, eu vou ser sincera pra você, eu acho que nas particulares o negócio já tá dito, assim, já tá tipo... Sabe, eu acho que é um negócio que já está... Agora, na pública, eu acho que é um lance que, de fato, a gente tinha que ter um pouco mais de engajamento, um pouco mais de compromisso para tentar reverter, né? Não dá para a gente ter um símbolo religioso num corredor, por exemplo, dizendo e discursando sobre alguma coisa. Sim. Ou é para todo mundo, ou não, né? Ou representa todas as pessoas de fato, ou não. Então, as relações começam... O embate começa um pouco aí. E a Empoderar, a revista, que eu citei um pouquinho antes, ela vem também um pouco nesse sentido, para dizer e trazer discussões acerca desses marcadores que a escola, infelizmente, ainda não está tão preparada para discutir, né? E hoje em dia, na situação que a gente está, muito menos, né? A gente está vivendo, só um parênteses aqui... Uma situação extremamente grave, assim, na educação, né? Um retrocesso mais que absurdo. Obviamente, não começou agora. Isso já é um projeto de muito tempo. Né? A última grande greve que a gente teve no estado foi em 2015, que a gente ficou cerca de 2 meses e meio paralisado.
Quando eu conto essa história, eu falo pro pessoal, gente, eu demorei quase 2 anos para poder organizar as minhas dívidas, né? Porque foram 2 meses ali de salário cortado. Mesmo a greve tendo sido ali validada, 2 meses de salários cortados que impactou, assim, um tempão da minha vida, né? Então, foi a última grande greve que a gente teve, a grande última mobilização. E não é possível somente com os profissionais que estão na ponta, né? Somente com os profissionais que estão dentro da escola pública, principalmente. A gente precisa, de fato, de uma mobilização e comprometimento de toda a sociedade, assim. Senão a gente não consegue ter mudança significativa. Sim. As pessoas, elas têm que entender, todas as pessoas têm que entender que os professores são a ponta para poder ensinar as crianças e criar pessoas, né, pensativas, criar cabeças pensativas. A gente vê hoje comentários na internet, a gente vê artistas falando assim, não, meu filho não vai ficar... Não vou citar nomes, mas você deve ter visto também. Não, ele não vai ler o tal livro porque eu não quero que ele leia tal livro. Mas, gente, é um ensino, ele tem que ter acesso a todo tipo de leitura. E aí também quero abrir um parênteses sobre o que você falou. Eu falei, minha filha ela tem 9 anos, ela está na 4ª série, teve uma apresentação na escola dela sobre o Dia das Mães, elas cantaram uma música, e aí no meio na música tinha uma parte que falava sobre orixá, tipo, Iemanjá, não sei o quê. E aí a professora falou, crianças, não cantem essa parte. Aí a minha filha, ela é da Umbanda, é do Candomblé, ela sempre foi comigo, com a mãe dela. E aí ela achou um absurdo, assim, ela chegou em casa e falou, pai, cortaram essa parte, assim, eu não gostei. Fiquei muito chateada. E aí depois de um tempo, teve uma outra apresentação e falaram o nome de um outro deus, né, cristão. E aí ela falou, pai, e aí falaram, você acredita, pai, que absurdo? E aí o que a gente faz? A gente vai lá brigar na escola, a gente fala, gente, a gente fica sem ter o que fazer. Muitas vezes a gente quer brigar, a gente quer discutir eu acho que tem a questão da implementação da Lei 10.000, né, 639, que eu acho que precisa ser, assim... Eu acho que dentro do campo da educação, para quem trabalha, para quem é profissional, isso já está um pouco mais próximo, mais entendido. E eu costumo dizer que para as profissionais e os profissionais da educação, não tem mais desculpa de dizer que não consegue fazer e trabalhar, porque a gente tem... inúmeras possibilidades, referenciais, para que consiga trazer embasamento e condições para trabalhar, né? Para atuar dentro da sala de aula, principalmente. Eu acho que tem algumas questões, assim. Primeiro é a própria formação de professoras e professores no Brasil, que está cada dia mais ficando delicada. Sim. Mesmo. Eu não quero usar uma outra palavra, assim, mas eu acho que precisa ser repensada. Eu acho que não dá para a gente pensar um curso de licenciatura, de pedagogia, do jeito que a gente tem hoje, a grande maioria, né? Eu não consigo pensar também uma primeira graduação, por exemplo, de alguém que está ali entendendo os processos de pesquisa inteiramente à distância, por exemplo. Eu acho que precisa ter esse contato com o docente. Então, isso é um fator. A formação de professoras e professores no Brasil, que está extremamente delicado. Uma outra questão também, que é o acesso às famílias, né? A formação com as famílias. Como que a escola dialoga, chega e promove debates e ações que sejam eficazes, que tragam para uma reflexão, né? Então, já aconteceu também uma experiência um tanto parecida com a sua, de Odara chegar em casa rezando e tal. Opa, peraí, não é essa a prática que a gente tem. Então, sim, a gente vai falar com a professora. E se isso se repetir, a gente vai falar com a coordenação. Se repetir, a gente precisa... É cansativo. Sim. Demanda um tempo, mas precisa ir fazendo essas escalas para que as pessoas entendam que sim, tem problema. Sim. Tem problema porque você não inclui todas as manifestações, todos os pensamentos, todas as pessoas... Então, eu acho que é um pouco dessa insistência nossa, enquanto mães, pais e pessoas que cuidam de crianças, de ser um tanto insistente mesmo, né? E de questionar, então,
E a lei 10.000? E a lei 11.000? Tá sendo praticada? Tá rolando? Como que vocês estão fazendo? Isso são informações públicas que a escola deve dar, que a escola deve passar, né? Então, assim como conversa com coordenação, com direção, que tem que ter essa abertura também para o diálogo. Então, são algumas camadas, assim, de problemas que eu enxergo, né, nesse sentido, mas eu não vejo, assim, sendo bem honesta, possíveis mudanças, assim, A curto prazo. nem médio, assim. Não sei. Eu acho que o desafio nosso, assim, como pais, e que tem esse pensamento diferenciado, que eu acredito que seja um pensamento diferenciado, de uma vivência diferenciada, porque eu tenho muito medo, receio de chegar e conversar com o diretor, de conversar com... E aí ele responder assim, então, mas é porque a maioria dos pais são de uma outra religião e a gente tem medo de... Eu tenho muito receio disso. Por isso que a gente acabou nem indo atrás de conversar com a direção. A gente conversou muito, falou, vamos lá. Melhor não. A gente chegou no entendimento de não querer ir lá, porque a gente sabe que outros pais iriam chiar se tivesse isso. E assim, o outro lado parece que faz mais barulho, né? Sim, aí eu acho que tem uma questão mesmo que você traz, que a gestão precisa ser também uma gestão minimamente aberta e disponível para uma escuta também, né? Mas aí é aquela coisa, a gente parte do princípio de que, assim, o Estado é laico, ou pelo menos deveria ser. Mas na nossa nota está escrito Deus é fiel. Sim, ou deveria ser. Então, eu acho que esse é uma primeira justificativa, assim, e tem o próprio embasamento das legislações, né? Então, assim, não tem muito. Se a legislação em relação a outras demandas são cumpridas, por que não essa? Por que não essas legislações não se fazem, de fato, cumpridas dentro da escola? Mas, sim, a gestão precisa ter uma abertura e uma disponibilidade, né? Porque senão fica ainda mais difícil. Sim. Bom, então vamos lá. A gente já entrou assim, no nosso bate-papo, eu tô adorando isso. Se a gente tivesse assim 3 horas de estúdio, a gente ficaria aqui só discutindo isso. O Maurício sentava aqui para trocar ideia com a gente. Mas vamos lá, assim, você também... Vem, Maurício. Não, deixa a Aldara ali operando a mesa e você vem aqui para cá com a gente. Mas vamos lá, assim, você também fez um doutorado no Instituto de Artes da Unesp. Que legal, cara. E aí você fez uma dissertação, um trabalho chamado Entre a Cozinha e a Sala. É isso? Se tiver errado, eu corto. Não tem problema. Na verdade, eu tô no 2º ano do doutorado. Tô fazendo lá no Instituto de Artes da Unesp. Tô fazendo em Arte e Educação, sob a orientação da professora Rita, maravilhosa. Beijo, professora Rita. Extremamente comprometida, super aliada, assim, nas discussões e nas temáticas de educação antirracista, decolonial, enfim. E estou no 2º ano do doutorado. Em 2023, eu defendi a minha dissertação, que aí tem o título Entre a Cozinha e a Sala de Aula, Caminhos Possíveis para o Ensino Antirracista da Arte na Escola Pública. Olha que legal. Porque ao longo da investigação da pesquisa, da dissertação, eu fui percebendo e entendendo que a cozinha fazia muita parte, assim, faz até hoje da minha vida, né? E aí, por isso que é o gostoso de fazer pesquisa, né? De ter o tempo para uma pesquisa. Eu falo para todo mundo tem que passar por essa experiência. Tem que estar no mestrado, tem que estar no doutorado. Mas por quê? Porque porque é gostoso, assim, porque durante o processo você vai tendo, assim, uns insights e percebendo coisas que você fala, nossa, caramba, isso aqui é interessante e tal. E aí eu fui entendi a relação da cozinha da minha casa e de todas as experiências que eu tive com a minha mãe, com meu pai, com a minha família e da sala de aula. E aí, assim, claro que levou um tempo para isso vir, assim, na cabeça, para entender esse processo. Muito do que eu fazia, das coisas que eu trazia na sala de aula, enquanto eu estava na sala de aula, e também na coordenação, né? Depois que eu assumi a coordenação pedagógica, tinha muita referência da cozinha.
tinha muita coisa da cozinha. Então, opa, peraí, enquanto a gente está conversando, a gente está cozinhando, vem o cheiro, aí vem a história, aí a gente fica horas sentada ali e conversa. Quando olha no relógio já é hora do almoço, aí passa a hora do almoço e não sei o quê. E aí você aprende uma coisa nova. Muitas cantigas eu aprendi com a minha mãe na cozinha e com meu pai. Né? Eu fiz passos de maracatu na cozinha. Nossa, com a minha mãe, né? Claro, de um jeito mais contido, porque ela já não tem o mesmo corpo, o corpo já tem outras memórias e tal. E aí eu fui perceber. E aí eu fazia muitas práticas parecidas na sala de aula, né? Eu não conseguia entrar na sala de aula e me relacionar daquela maneira mais convencional com a turma, né? E aí, por isso, eu escrevo de certo sobre essa relação e sobre essas possibilidades de que eu apresento uma possibilidade, principalmente para docentes, de que através da cozinha é possível você trabalhar o ensino antirracista. Através das histórias e tal. Então, é também dizendo, olha, é possível, tá? Não vem dizer que não é, porque é possível. É um pouco disso, né? E aí, eu tive um encontro com o Antônio Bispo, o Nego Bispo, em 2023, lá no Instituto de Artes da Unesp também, que foi incrível, assim, de poder sentar perto dele e conversar e ouvir, né? Tem um trecho do livro dele. Ela se preparou legal pra vir. Caraca, melhor que eu. Tem um trecho do livro dele que aí, quando eu li, eu falei assim, poxa, é isso. É exatamente o que eu quero contar, o que eu quero narrar aqui e tal, né? Que ele diz assim, abre aspas. A cozinha é o melhor lugar na arquitetura quilombola. O mais necessário e bem cuidado. Se alguém chegar à minha casa e ficar na sala, ninguém vai receber essa pessoa na sala. Não existe isso para nós. Todo mundo vai para a cozinha. A arquitetura é pensada também em função da comida. A comida organiza a festa, organiza a recepção, tudo se organiza em torno da comida. Quando fazemos arquitetura, pensamos na comida e na festa, nas formas de compartilharmos a vida. Então, quando eu li esse trecho do livro do Nego Bispo, eu falei, gente, é isso. E aí também eu trago um pouco, mas muito pouquinho, uma referência também da relação da cozinha dentro dos terreiros de candomblé. Né? Eu sou abiã no terreiro de Ogum, a bênção, Pai Tata. Então, eu trago um pouquinho também dessa relação com a organização na cozinha dentro do terreiro. Né? Existe um saber ali, tem uma sabência que a gente precisa entender, precisa respeitar quem faz o quê, quem pega o quê, quem leva o quê. Então, quem escuta, quem só observa, esses processos de aprendizagem, assim, né? Que é também trazido na sala de aula. Então, a gente tem uma função, a professora, o professor, é justamente essa pessoa que está com o saber sendo ali compartilhado, né? E a turma, as alunas, os alunos, alunos estão ali, cada uma com seus ingredientes e as suas histórias de vida para poder somar e tal. Então, eu faço um pouco dessa relação, tento, pelo menos, trazer um pouco dessa relação da cozinha e da sala de aula nesse sentido, mas principalmente querendo contar um pouco mais sobre o território quilombola, né? Que minha mãe, que eu venho, minhas irmãs e meus irmãos vêm também. É muito da ancestralidade, né? Sim. É o que a gente aprende ouvindo, a gente transmite. E é isso que você falou, assim, é dentro da cozinha, Sim. é dentro dos terreiros, é tudo sobre ancestralidade, sobre ensinamento e aprendizado. Sim. É maravilhoso. E eu espero que quando você esse trabalho, você consiga divulgar pra gente, ou volte aqui para poder mostrar para todo mundo, para nossos telespecs, pra gente levar pro mundo. Agora no doutorado o desafio é ampliar a discussão, e para além de ampliar a discussão na tese mesmo, também tem um desafio de uma produção audiovisual, né, um tanto mais experimental. Estou entendendo ainda como vai se organizar, mas tem esse desafio também dessa produção audiovisual, que aí vai narrar também, não sei,
ainda a estrutura que vai ficar, mas a ideia é trazer um pouco mais as referências do quilombo lá de Pernambuco. Olha, arrasou, incrível. Assim, e como a gente falou aqui no começo, você hoje está como coordenadora do Instituto Criar. Sim. E nós tivemos aqui na nossa mesa a Quilombola, a Eloá e a Yasmin. Quem? Pode falar alto. O Victor Crispim. Isso, Vitão, esteve aqui com a gente. Inclusive, o trabalho que Quilombola fez também foi lá dentro do Quilombo Ivan Poranduva. Foi incrível também, a gente acompanhou, conversamos com ela sobre isso. O episódio dela sai esse mês, julho. Isso, ótimo. Nossa produtora tá ali também, diretamente do Instituto Criar. Maravilhosa, né? Fazendo aqui o nosso Instituto Criar, ser do Pod Jovem também. Instituto Criar, me convide, me chame, me contrate. Sim, por favor, me contrate, eu tô desempregado. E aí, assim, agora vamos falar do Instituto Criar. Porque a gente já... Você vê, é uma coisa ligando a outra. Sim. É ancestralidade, é ensinamento. Você falou da história dos quilombos, que você quer trazer também um trabalho mais audiovisual. Me lembrou do trabalho da Quilombola, que foi um trabalho incrível mesmo. Quando a gente sair o episódio dela, a gente vai também colocar os links para as pessoas assistirem o doc que tá lá. Que foi feito junto com o Instituto Criar. Sim. Né? E ela falou que foi um trabalho incrível, um trabalho difícil, que levou a galera até lá. Sim. Mas, assim, o Instituto Criar. Vamos fingir que não teve nenhum... jovem aqui do Instituto Criar, e você explica pra gente o que é o Instituto Criar de novo. Explico, pode deixar. Primeiro eu quero dizer que assim, a Quilombola é uma maravilhosa. Eu já disse para ela que o projeto, né, o filme é uma referência para mim já. Olha que legal. É um projeto muito bonito, muito mesmo. Tenho certeza que ela vai dar continuidade assim, e já é uma referência para mim. Foi um trabalho de conclusão de curso. Que acontece, né, em cada turma, para poder concluir o processo de formação mesmo. Bom, o Criar é uma escola, é isso, né? É um lugar mágico, eu costumo dizer, assim. Sou muito suspeita, porque eu tenho um carinho muito grande por esse espaço. Vamos lá, quanto tempo que existe o Instituto Criar? 21 anos. Novinho. 21 anos. O Criar completou agora em junho, dia 25 de junho, 21 anos de existência. Não. E eu tenho, assim, uma alegria em dizer que eu fiz parte da primeira turma do Criar, lá em 2004. A gente estava abrindo as portas para que as turmas, né, pudessem chegar depois. Então, eu fiz produção no Criar e é isso. É uma escola de audiovisual, de cinema e de... mídias de investigação, assim. É um curso que dura 10 meses, né? Todo ano a gente tem uma turma diferente, o curso dura 10 meses, é um curso integral, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4:30 da tarde. A galera toma café lá, almoça, toma café da tarde e recebe uma bolsa para estudar, para que tenha condições de se dedicar integralmente ao curso, né, também. E a gente tem alguns ciclos dentro do processo de formação. Bom, em 2023 eu volto para o Criar. Depois que eu saí do Instituto, eu fiquei um tempão sem retornar para o Instituto Criar. E em 2023, no final de 2022, na verdade, eu recebi uma mensagem da Cris no Instagram, dizendo, olha... A gente está com uma vaga que é muito sua cara. Ela tinha visto algumas coisas minhas nas redes sociais falando de coordenação pedagógica, de escola, né? E aí a gente marcou uma conversa, Priscila, Cris e Luciana, e rolou, assim, né? Eu falei, olha, eu não sou do audiovisual. Eu fiz o Criar, trabalhei pouco tempo, eu não sou do audiovisual, meu lance é educação, escola pública, é isso mesmo, tal? Não, é isso mesmo que a gente quer e tal. Então, beleza, vamos ver no que vai dar. E aí eu volto para o Instituto em 2023 para assumir a coordenação do programa de formação, né, do Criar. E ele tem alguns ciclos dentro desses 10 meses. Então, a gente tem um ciclo que a gente chama de adensamento, que é um aprofundamento dentro dos núcleos técnicos. Atualmente, a gente tem 6 núcleos técnicos, onde a turma de 115 pessoas se divide nesses 6 núcleos, que é áudio, direção de arte, roteiro, fotografia, pós-produção e produção. Falei todos, né?
falei. E produção. E aí eles se aprofundam nessas áreas técnicas. Então, é cerca de 1 mês e meio, mais ou menos, fazendo aulas ali bem aprofundadas e vem para o primeiro grande exercício coletivo, que geralmente é proposto pela equipe de formação. Então, a equipe de educadoras e educadores, junto com a coordenação pedagógica, supervisão de produção e tal, propõe o exercício. Aí eles fazem o primeiro exercício. A gente entregou agora no finalzinho do primeiro semestre. É uma loucura, é uma loucura. E aí depois vem para um ciclo chamado Mundo do Trabalho, que é onde a galera tem contato um pouco mais direto com profissionais do mercado, né? Da publicidade, da TV, do cinema, enfim, de diversas áreas. Vai para um outro ciclo, adensamento, que é um segundo momento de aprofundamento, e depois vem o PEC, que é o Projeto Experimental de Curso, que é o trabalho final. Que eles têm aí eles recebem um recurso, cada grupo recebe um valor, equipamentos do Instituto, espaço do Instituto para poder realizar as suas obras autorais. Então, é um pouco mais livre esse processo de produção, né, do trabalho final. Então, é assim, uma escola... Eu tenho muito carinho mesmo. Sou suspeitíssima para falar, porque eu acho que é um fenômeno, assim. Eu entendo como um fenômeno, porque a gente tem jovens das cidades de São Paulo e Osasco, né? São essas 2 prefeituras que a gente tem como principais mantenedores, parceiros, né? Estratégicos, no caso. E são pessoas que atravessam a cidade para ir para o centro, né? O Instituto está no Bom Retiro, e a galera atravessa a cidade para estudar audiovisual e cinema, que é muito, assim... A gente tem uma realidade, né? Sim. Muito, enfim, elitizada ainda, né? Desses acessos. Com essa palavra na cabeça, assim. Quando eu era mais novo, quando você era mais nova, a gente tinha só a faculdade de rádio e TV, para poder a gente estudar esse tipo de coisa. Hoje você me traz o Criar... para a gente estudar essa mesma coisa, só que um acesso muito mais fácil para esses jovens. Se há 10 anos atrás, um pouco mais de tempo, eu soubesse do Instituto Criar, eu estava lá agora. Porque é um espaço lindo, maravilhoso, com coisas que eu sempre quis fazer. Sim. Então, foi uma oportunidade que, se eu soubesse, eu estava lá. É muito potente, assim. Então, eu sempre falo pra galera, gente, a gente atravessa a cidade, né, Gi? Eu faço muito esse discurso, né? A gente atravessa a cidade para vir aqui pro centro estudar audiovisual. E a gente vai para festivais... concorrendo de igual para igual com grandes escolas, sabe? Com universidade, assim, porque a galera é muito boa. Muito boa, assim. O nível do trabalho, assim, é incrível. A gente tem no canal do YouTube do Criar, assim, trabalhos que você fica, sério que isso foi feito, sei lá, em 10 meses de curso, sabe? Porque é uma galera extremamente criativa, potente... eu falo muito também para a turma sobre saber entrar e sair dos lugares, para que a gente não se deixe rotular ainda mais, né? Para a gente, enfim, ter possibilidade de acessar os lugares que a gente quiser, que a gente desejar estar, né? Então, é muito bacana ver esse movimento, assim, esse trajeto de vir para o centro, estudar audiovisual, poder retornar para os seus territórios e também compartilhar, né, os saberes e as aprendizagens que foram, enfim, trocadas, compartilhadas durante esse processo. Teve um passarinho que me contou que você ia chegar aqui para mim e ia falar de Paulo Freire. Só, cuidado que ela vai falar pra caramba de Paulo Freire. E aí, é isso, assim, eu acho que o sistema de educação que vocês trazem também é isso, assim, é a palavra passada de um pro outro. Me contaram também que é isso, assim, você se forma lá e no outro ano você volta lá para poder continuar ensinando o que você aprendeu. Como é que é esse sistema educacional? Que eu achei incrível isso. O aluno se forma e volta lá para poder ajudar novos alunos, é isso? A gente tem o programa de inserção, né, e educação continuada. Então, depois de formada, existe um acompanhamento de mais ou menos 1 ano ainda dessa turma que se formou, que é para tentar garantir a inserção no mercado de trabalho. Nossa, ou em algum curso livre ou em alguma graduação, alguma coisa assim. Então, tem esse acompanhamento.
para que a galera tenha condições de chegar e permanecer. Porque o desafio é permanecer, né? Exato. Chegar, a gente pode até chegar, mas como que a gente permanece? Como que a gente garante essa permanência? É sempre uma reflexão que a gente faz lá também. E que a gente tem compartilhado com as parceiras e os parceiros do Criar, né? Tipo, a gente precisa garantir a permanência, porque não adianta chegar e ficar só 3 meses. A galera precisa continuar trabalhando e precisa ter um tempo para mostrar o talento também, as habilidades, né? Em 3 meses, ninguém consegue. Então, tem essa parte, assim, de acompanhamento e tem a monitoria, que atua lá dentro do Instituto. Então, a gente abre um processo interno de inscrição, de seleção, para quem deseja continuar no ano seguinte como monitor ou monitora, que eu vou usar entre muitas aspas aqui, um assistente de educador e educador, mas que está inserido dentro de um programa de formação em arte e educação. Legal. Então, é um grupo que vai atuar junto com as educadoras e os educadores na sala de aula, mas que também vai fazer algumas formações. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve alguns encontros formativos com pessoas convidadas, falando de arte e educação para o grupo de monitoras e monitores. Porque aí a gente também amplia as possibilidades de atuação dentro do audiovisual, dentro do cinema, que é justamente o ensino, né? Que é a questão do dar aula. Então, a ideia da monitoria é um pouco nesse sentido também. E o que você falou para mim, vocês deixam o espaço aberto para o aluno voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Às vezes, sem avisar, ele está passando lá perto, ele bate na porta. E isso agora a gente está tendo um pouco mais de controle. Porque, assim, como a gente tem uma questão de organização, sobretudo da alimentação, às vezes acontecia de chegar um grupão, assim, sem avisar, e a própria galera que tava lá na formação ficar sem a comida, ou... Enfim, tem profissionais, né, funcionários que são novos lá no espaço, não conhece todo mundo. Então, agora a gente fala, dá um toque antes de vir, só pra gente saber quem tá chegando. Porque, por exemplo, eu não conheço da turma 18 pra trás, eu não conheço. Então, se chegar lá, eu vou fazer, quem é você e tal, não sei o quê. Então, é legal avisar, porque a gente já fica ali entendendo. Eu acho que isso é um recado, tá, gente? Para algumas pessoas, tá? Avisa pro Rodrigo, avisa pra mim, que tá tudo certo. Mas pra gente se cuidar também, né? Claro. Como é um espaço muito aberto... a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe que a comunidade vai se cuidar, vai se proteger, mas, enfim, a gente não dá também para ficar tão acessível assim, porque a gente, enfim, não conhece todo mundo, né? Não, mas é muito louco que o que a Giovana me falou é que vocês também liberam esse espaço para as pessoas os alunos, ex-alunos, poderem utilizar para poder fazer trabalho, fazer gravações, equipamentos. Isso é muito louco, cara. Então, todo mundo que passou pelo Criar ao longo desses 21 anos faz parte da comunidade Criar. Cara, que legal. E aí tem direito a alugar o estúdio. A gente tem 2 estúdios, né, lá no Criar. Alugar os estúdios para os projetos autorais ou alugar equipamento também. Então, existe um processo de reserva no site lá das pessoas, tudo bonitinho, com o pessoal da Central Técnica, né, de Equipamentos, que é liderado pela Diane. Então, a galera entra no site, faz a reserva, vê a disponibilidade, pode usar o estúdio, pode usar equipamento. Isso é legal. Eu não vou lembrar os números aqui agora. Mas a gente tem no site do Criar também os números, né, do impacto desse processo da usina, que a gente chama, que é justamente o processo de empréstimo de material, de equipamento e de espaço. Então, sei lá, cerca de 3 milhões de reais, se a gente fosse colocar em números, né, para as pessoas, já foi cedido, né, ao longo desse tempo para projetos autorais. Então, tem gente que passa em edital, é contemplado e acaba conseguindo dar uma segurada na verba porque consegue o aluguel com Criar do equipamento, do espaço, e consegue usar para direcionar para outras questões. Então, é um impacto bem considerável, bem considerável.
que vocês têm, além do estúdio, tem equipamento, alguém vai chamar alguém e falar, me ajuda a editar isso aqui, me ajuda a pegar isso aqui. Sim. É uma comunidade, é o que eu gosto de chamar de Ubuntu. Nós por exatamente. nós. É nós por nós. Caraca, que incrível. Bom, assim, já estamos chegando nos finais. Já. Tá, assim, é o que eu falei, assim, se o estúdio fosse nosso, se fosse alugado, a gente teria 3 horas aqui, 4 horas de conversa. A Odara sentaria aqui com a gente, conversaria com a gente, né? Então, olha aí, ó, tá tão animada pra conversar com a gente. Mas brincadeiras à parte, assim, é um prazer imenso conversar com você. Eu acho que você, pra esses jovens que já você tá de 2018 pra cá, né? Turma 19, né? Eu comecei a acompanhar mais de perto da Você 19. já é referência pra esses jovens. Você sabia disso? Você tem noção disso? Dela, ela falou, mas ela, a Yasmin, a Eloá falaram assim, não, a Vânia é foda, a Vânia é foda. Bom, então assim, vamos lá. Antes da gente finalizar, vamos deixar as redes sociais pra galera. Instituto Criar tem rede social? Tem rede social. Vamos lá. Instituto Criar. Instituto Criar. Beleza, ó, redes sociais, Instituto Criar, @Instituto Criar. Isso. Aqui na do meio. Do meio. E se alguém quiser entrar em contato com você para poder falar de trabalho? Eita, pode ser no Instagram, @VâniaSantosOdara. Tem um e-mail também, que pode ser o acadêmico? Pode. Depois a gente coloca na descrição lá também. Tá bom. É gilvania.santos@unesp.br. E é isso. Não, fechou. Mas calma, não acabou ainda. Vamos fazer o nosso bate-bola. Eita. Tá? Igual a Maria Gabriela ali. Eita! Uma cor. Pra essa eu não tava preparada, hein? Sabe, um arrependimento. Sei lá. A gente faz o nosso bate-bola. Calma. Tá bom. Vamos devagar. Mas calma. Ele é tranquilo. Você vai indicar coisas pra mim e pros nossos telespecs. Eita, tá bom. É fácil. Então, assim, olhando para a câmera do meio, você vai indicar pra gente um filme bacana. Esse é difícil, né? Porque tem tanto filme. Poxa. Não, não vale ser do Instituto Criar. Pô. Porque aí o outro vai ficar com ciúmes. Aí é pra uma briga, né? Não dá. Ó, eu vou falar o que eu assisti, assim, recentemente. Até a Última Gota. Esse filme... Ai, que filme doloroso, cara. Que mas filme. assim, a gente precisa assistir. Precisamos. Ele fala sobre tanta coisa, gente. Na hora que você termina o filme, você fica... Eu chorei. Não, muita gente chorou. Todo mundo chorou. Eu chorei. Quem não chorou é porque não tem coração, tá? Eu acho que é isso. Até a Última Gota é foda. A atuação... Nossa, que O atuação. filme foi gravado em dias. 4 dias, foi né? 4 dias. 4 dias. Meu Deus do céu, que filme Que atuação. Até a Última Gota é o nome do filme. A gente fica até sem reação. Vamos lá, então, uma música bacana. Eita! Eu vou falar da última música também que eu ouvi, que foi ontem, que eu até coloquei nas minhas redes sociais, que é Ouro Marrom, do JP, que é lá de Osasco também. Salve, JP. Tô ouvindo muito. E Bem TV também, que é do Avoá, que é, né, justamente com o JP. E a Bruna Black também. Bruna Black, foda. Vamos lá, música, um livro. E A Terra Quer, do Nego Bispo. Boa. Boa. Vamos lá, falamos de livro, filme, música. Uma referência bacana. Uma referência bacana? Minha mãe, Maria do Carmo, lá de Pernambuco. Minha mãe, primeiro. Referência demais. Ótimo. A Priscila Machado, que é a diretora executiva do Criar, é uma baita de uma referência pra mim, juro. Sabe? Você sabe assim, tipo, quando você tá numa gestão que você olha assim, caramba, que da hora ver essa gestão, o jeito que ela se organiza. Então, é uma baita de uma referência pra mim. Muito mesmo. Mulher incrível, assim. E Daisy de Brito, que é uma baita de uma referência, eu já falei o nome dela aqui também. Então, uma referência gigante pra mim, assim. Tem muitas, né? É muito injusto. Não, então da próxima vez a gente pula. Que você vai voltar aqui, com certeza. Vai ter que voltar. E a gente vai focar um tema só. Então vamos pegar, depois a gente discute um tema e vamos ficar assim 1 hora falando desse tema. Fechou. Combinado. Eu então, me sinto muito apresentadora também. Eu sou tímida, mas eu adoro essas coisas de apresentação, entendeu? Você é tímida, então mas na hora que dá o rec... Perde a timidez na hora. Então vamos lá. A última pergunta, alguns dizem que é a mais difícil, por isso que eu deixo por último. Eita. O que, assim, o nosso Pod Jovem, ele é sobre cultura, ele é sobre juventudes, ele é sobre arte. E o que é arte pra você? Eita. A sua cara maravilhosa. Nossa, agora pegou. Essa é difícil, assim, né?
Dá pra pular também, mas aí a gente pula e a gente já vai pros finais. Ah, mas eu acho que é a possibilidade de respiração, assim, sabe? A possibilidade do... É a respiração mesmo. Eu acho que é possibilidade de se reinventar e planejar outros mundos, assim. Foi meio Ailton Krenak agora, mas é porque tem relação também, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que é possibilidade de respiração, de se perceber inteira, assim, né? Olha, eu tenho 38 anos, né? E eu já conversei isso com algumas meninas no Criar também e na escola. Eu sempre digo, não esperem tanto para se perceberem inteira, né? Com quase 40 anos, eu demorei muito tempo para entender a potência que eu tenho, o quanto eu sou incrível, o quanto eu sou bacana e tal, né? Então, acho que é isso. Se poder se perceber inteira... É uma arte também, assim. Então... Isso é arte. Com certeza. Incrível, incrível. Então é isso, assim, olha, deixa eu cumprimentar você. Muito obrigado pela presença, tá? Imagina. Você é incrível. Vai voltar mais aqui no Pod Jovem. Quando o Pod Jovem existir, a gente vai falar disso. De arte, de cultura, de juventude, de Instituto Criar. Vamos sim. Tá? Instituto Criar, me chamem. É legal que eu tô falando isso pra coordenadora, né? Eu tô aqui, então... A gente vai combinar. Gi, obrigada. Obrigada por nos apresentar. Obrigada pelo seu convite também. E valeu. a gente vai combinar. Quem sabe também a gente não faz um episódio lá, de repente. Ótimo. Ia ser legal, né? Aí, ó, lá, tá aí, ó. Muitos projetos. Chama o Maurício pra poder Maurício, ficar lá por favor. Aí. Já tá mais que convidado. Vamos aqui, ó, gente. Eu gosto de mostrar quem são os técnicos. Agora ele deixou. Salve, salve, Maurício. Aqui, ó, gente. Esse aqui é o técnico. Olha o estúdio, que legal. Uhul. Ó, Aldara ali, super animada. Giovana. Aqui, ó. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o Maurício, nosso técnico de hoje. Obrigadão pela presença. Obrigado pela força. Gente, esse aqui, ó, câmera do meio, Pod Jovem, tá? Siga lá nas redes sociais, Cast Pod Jovem. Se inscrevam no canal, Spotify, Deezer, Amazon Music. Onde você procurar, o Cast Pod Jovem vai estar. Joga no Google lá, Cast Pod Jovem. Vai ter card aqui sobre o Instituto Criar pra gente colocar. Tem site, Instituto Criar? Tem. Então a gente joga o site aqui, ó, algum card aqui. O editor Fechou. coloca lá no site, o editor sou eu mesmo. Tá? Então fica a dica também. Quiser me contratar para editar vídeo, me chame. Temos então aí Cast Pod Jovem, tudo junto e misturado, tá bom, gente? Muito obrigado a você que esteve até aqui com a gente. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e também, ó, deixa um comentário. Quiser tirar alguma dúvida com a Vânia, chama a gente aqui, comenta aí e fica à vontade. Isso aí. Beleza? Então, Vânia, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo, viu? Valeu. Tamo Até junto. a próxima. Fui!